Boa tarde, então. Meu nome é Sérgio Matoso, da firma Megaterm. Eu estou aqui representando a empresa SPS Technology. E, ao meu lado, nós temos o Robin Kilpatrick, da empresa Metalock, que, no caso, é a empresa que realmente tem a prática da aplicação desse material, desse sistema. Ok? Quer se apresentar, Robin, por favor? Olá, boa tarde, muito obrigado pela presença. Eu chamo Robin Kilpatrick, sou da Metalock. Somos responsáveis pela aplicação do SPS aqui no Brasil, né? E vamos apresentar um pouco de como funciona o sistema e algumas variações de projetos já feitos. Mudar? Bom, essa apresentação minha, né, enfim, só como curiosidade, a gente trabalha mais, a gente está vindo da área de isolamento térmico, offshore principalmente, né? E também vai ter uma apresentação breve aqui do currículo do Robin. Então, eu iniciei minha carreira há uns anos atrás na Metalock do Brasil, depois eu fui para o Reino Unido também trabalhar com o SPS lá fora, né? E voltamos agora para fazer essa parceria e executar esses projetos baseados no Brasil diretamente. Bem, a grande vantagem desse nosso processo é que esse é um processo que é feito a frio, ou seja, ele tem grandes vantagens, principalmente quando ele é utilizado offshore, questão de segurança, porque não é utilizado solda na maioria das suas aplicações. E esse compósito final, ele acaba sendo mais resistente ainda do que a chapa original do projeto do navio ou da plataforma, né? E ele, só para a gente botar aqui, como é que volta? Perdão. Laser? Aqui, então, nós temos uma chapa que já está em uso há muito tempo, que pode ter deformações e também ataque corrosivo. E essa chapa, então, ela vai ser aproveitada como uma das faces desse compósito, porque é colocada uma outra chapa aqui por cima e, entre elas, é injetado essa resina que vai fazer com que esse compósito funcione, né? Essa solução é uma solução permanente aprovada pelas classes ABS, DNV, como nós vamos ver a seguir. Como eu citei, Lloyds, ABS, DNV, todas elas, né? Bom, a grande vantagem, ou pelo menos uma delas, né, é que é um reparo muito rápido, onde a quantidade de mão de obra é bem menor. Tem várias aplicações que se faz, que se elimina a necessidade do uso do cofferdam e de barcos de apoio para mergulho. Isso reduz muito o tempo e o custo dessa aplicação, e, inclusive, na parte de POB dessas embarcações, porque elas não precisam que esse reparo seja feito docado, né? Ele pode ser feito trabalhando, né? E a gente sabe que tem sempre aquela limitação de POB. Okay? Com o reparo SPS, a gente consegue estar executando a bordo em operação ativo, né? Ou também docagem. Então, há diversos locais para ser feita essa aplicação, né? Como é feito em loco também, a gente consegue ter uma redução de POB, né, com um número reduzido de técnicos fazendo a instalação e a execução desse projeto no campo, né. Então, como a gente já estava falando, né, é uma aplicação bastante simples, bastante rápida,
como vocês estão vendo aqui, a gente aproveita aquela chapa original, ela normalmente não é sucateada, né? Isso traz vários benefícios, inclusive de custo para o cliente e prazo, principalmente, também, né? Aqui abaixo nós temos alguns dos nossos clientes que já utilizaram esse sistema. Aqui no Brasil, a gente já executou alguns reparos já feitos pela nossa base aqui nesses últimos anos, né? Principalmente com reparos em tanques de carga, né? Com os ativos em operação, né? E também com equipamentos EX. Então, a gente pode estar trabalhando em áreas classificadas e executando esse reparo a frio, né? Então, essa é uma das vantagens de estar usando o SPS nessas regiões mais críticas, né? Então, como eu já falei, nós temos aqui uma grande redução de gases de efeito estufa, porque você não tem a parte de solda, né? Na grande maioria dessas aplicações, né? O consumo de aço, então, cai também, porque a chapa original ela não é sucateada, né? E também, como estava colocando, até 75% mais rápido do que algum reparo original, né? Isso tudo se reflete num custo bem mais baixo, né? Até 11 vezes mais baixo e até 5 vezes mais rápido também. O reparo convencional, né, que a gente compete seria o crop and replace, né, o corte e a renovação de chapa, né, e isso com ativos em operação nos traz várias implicações, né, em termos de corte de regiões e a ressoldagem dessas chapas, né. A gente reaproveitando essa chapa existente, a gente consegue evitar vários riscos eminentes nesse tipo de reparo, né. Então, esse reaproveitamento dessa chapa, não só como um sustentável para como uma energia... Cara, me fugiu a palavra. Fala em inglês. Reaproveitando, a gente está reutilizando também, né, a reciclagem dessa chapa sem ter que jogá-la fora, né, então, reutilizando ela e adicionando as outras camadas, né, para finalizar esse processo, né. Bom, aqui nós temos alguns exemplos típicos de aplicações desse sistema. Então, por exemplo, aqui, reintegração estrutural, redução de fadiga, resistência a impactos, renovação, atualização de uma infraestrutura portuária, por exemplo, pontes, etc. Também proteção avançada contra incêndio, redução de ruído e vibração, proteção antipirataria e também, na área naval militar, proteção contra explosões e a parte balística também. Aqui nos próximos slides que a gente vai passar alguns exemplos típicos de instalação do SPS, né? A gente não está limitado a só um tipo de reparo de corrosão estrutural, então a gente tem diversas aplicações em que o SPS se enquadra na área do reparo naval e offshore. Bom, reintegração estrutural, quando essa parte toda que você precisa fazer essa reforma dessas chapas metálicas, né? O tempo da obra ele é muito diminuído, ele fica bem mais rápido, né? E tem, inclusive, aplicação contra danos por fadiga, as trincas também, né? E também sobre a parte corroída dessas estruturas. Um dos challenges que a gente tem em termos de reparos de trinca, né? O reparo convencional, a gente faz o reparo na trinca e, após alguns anos, ela tende a retornar porque o estresse ainda existe naquela região, né? Com o reparo do SPS em locais de trinca, a gente consegue não só o reparo convencional da trinca, mas depois retornar
e distribuir esse estresse ao longo do reparo SPS, evitando que essa trinca volte a retornar naquela região, né? Aqui uma outra aplicação bastante específica no caso, né? Que é no caso de armazenagem de produtos químicos em tanques. Nesse caso, por exemplo, foi usado esse revestimento com chapas de aço inox, apropriadas para o produto que estava sendo utilizado, né? Inclusive protegendo os tanques adjacentes do aumento de temperatura, também de algum produto que precisa ser aquecido para ser manuseado a bordo, né? E então não aumenta muito o peso e também não se perde muito também a capacidade volumétrica do tanque. Nesse caso específico aqui, a gente está, o objetivo atingido aqui seria um isolamento para a perda de temperatura de um tanque para o outro, né? Então, com o SPS, a gente consegue criar e armazenar essa temperatura sem a perda dela para outros tanques. Nessa ocasião aqui era um produto altamente corrosivo, né? Então foi usado um aço inox para também manter a maior vida útil para esse tanque, né? Uma outra aplicação típica que foi feita, era um cliente que precisava de uma proteção contra impacto de cargas que pudessem cair sobre o deck dessa plataforma. E como esse nosso sistema ele tem uma flexibilidade muito grande, ele consegue absorver energia, ele não transporta essa energia para as partes inferiores onde essas placas são colocadas. E essa solução ela pode ser provisória, só quando existe esse manuseio de cargas, ou também definitiva, conforme o trabalho na área. Acho que a intenção nossa também de apresentar aqui são soluções customizadas para depender da região ou do problema que o ativo tem, né? Então, o cliente geralmente vem com um problema e a gente desenvolve e cria uma solução específica para aquele reparo ou aquela região. Esse caso, como ele tinha falado antes, sobre a parte de prevenção de trinca, fadigas, a gente sabe que essas trincas elas ocorrem onde existe uma concentração de tensões, né? E utilizando, após o reparo da trinca de uma forma convencional, após isso, pode-se colocar o SPS distribuindo essa carga numa área maior, evitando que as trincas retornem. Aqui, no caso, seria uma parte de recuperação do casco desse navio aqui, né? Essa área toda ela foi recuperada pela parte de dentro do casco, não tendo sido necessário fazer uma docagem a seco, né? Como não foi feito esse casco duplo, vamos chamar de void, não houve esse espaço vazio, também se evita a necessidade de uma inspeção periódica nesse espaço vazio, que nem nós temos nos cascos duplos. Aqui nós temos, por exemplo, foi uma área de 440 metros quadrados. Aqui nós temos uma chapa que foi colocada por dentro com 16 milímetros, 20 milímetros de elastômero e depois a chapa que ainda estava lá, a chapa original. No caso, foi aprovado esse projeto pela ABS. Todos os projetos, antes de serem executados, eles passam pelo crivo das classificadoras, né? E só depois que são executados, ok? Nesse caso aqui, foi um reforço estrutural, porque esse cliente precisava de um reforço nesse deck, porque havia esse manuseio muito grande de cargas, de peso. Então, no caso,
é um navio de instalação de tubos, esse tipo pipe layer. Então, esse casco sofre muito com impactos e essa parte mecânica toda. Então, a grande vantagem é que esse reparo foi feito, inclusive, com o navio navegando. Não foi necessário parar. Então, ganhou-se muito tempo nesse reparo. Né? No caso, 91 metros quadrados, como está colocado aqui. O aço é aço carbono, o mesmo tipo de aço original dessa estrutura. E, no caso, a ABS foi a classificadora. Os objetivos desse reparo é preservar mais a área de carga deles, né, e aumentando a vida útil deles. Né. Como o SBS tem propriedades de absorção de impacto e distribuição de impacto, né, a gente consegue aumentar a vida útil dessa região para o ativo e tanto também aumentar a capacidade de carga nessa região. Né. Então, a gente pode acabar colocando mais peso nessa região sem que interfira a estrutura dela original. Uma outra aplicação é a proteção lateral no casco, principalmente quando você tem aquelas áreas onde existe o possível impacto de algum barco de apoio. Né? Então, esse reparo, esse reforço sendo feito na parte externa do casco, você não perde o volume dos seus tanques internos. Né? Esse reparo ele é feito por fora. Né? E a gente foge daquele problema também do casco duplo, evitando a necessidade de fazer aquelas inspeções periódicas nessa área. Né? As propriedades do SPS são equivalentes, tá, ao tanque de duplo fundo. Né? Então, você aplicando o SPS nessa região, você elimina a necessidade de fazer um tanque adicional, né? Nesse caso, perdendo uma capacidade de carga e aumentando uma outra área de inspeção. A cada 5 anos, você tem que inspecionar aquela região para trincas, para ver como é que está a estrutura. Né? Então, a equivalência do SPS distribuindo essa carga no impacto, ela é equivalente a um tanque de duplo fundo. Né? Nesse caso aqui também, é uma outra aplicação. No caso, seria a redução de ruído em uma barcaça de transporte também de passageiros, melhorando o conforto ambiental nessa embarcação. Então, foi feito esse estudo com protótipo, né? Foi aprovado, e essa obra foi feita com esse ativo funcionando, navegando. Esse caso específico foi um navio de transporte de carros e de passageiros, né, e que, no momento da construção, não foi pensado nessa vibração da sala de máquinas em termos para acomodação. Né. Então, foi feito esse estudo e análises, comprovando que o SPS conseguiria reduzir esse ruído e vibração que estava sendo transferido para as acomodações. Né. Aqui, nesse caso, nós temos uma obra que foi feita utilizando, inclusive, alumínio, ou seja, como eu já tinha falado anteriormente, essa nossa aplicação não se prende apenas a aço. Então, no caso, era um helideck que foi aumentada a sua capacidade para receber helicópteros com maior peso. Né? No caso, uma área bastante grande, 485 metros quadrados, e com 30 milímetros de elastômero, e isso, então, aumentando essa capacidade de carga e também distribuindo a carga pontual quando nós temos as rodas do helicóptero, quando ele aterriza no helideck, fazendo com que essa carga seja mais bem distribuída ao longo do helideck. Bom, esse trabalho aqui já é um trabalho bastante típico, é uma das maiores aplicações que nós temos, que é, por exemplo, esse é um reparo feito em um convés, em um FPSO. Abaixo desse convés
nós temos tanques de carga com petróleo bruto, e esse reparo, então, ele foi feito pela parte de cima, está aqui a obra já pronta, essa parte aqui. Esse material todo metálico, ele é feito onshore, ou seja, ele vai para bordo já semi-pronto, vamos falar assim, e somente a bordo é que é feita a injeção do nosso polímero. Então, ganha-se muito tempo, reduz-se o tempo da obra, isso influi também no POB do FPSO. E se evita, então, esse trabalho todo dessa tirada de operação do tanque, desgaseificação e toda aquela complicação que a gente sabe que seria fazer uma solda por baixo desse deck, desse convés, né, armando andaimes e também trabalho em espaço confinado. Um trabalho muito mais seguro e mais rápido, bem mais rápido. Esse reparo a frio, né, é inovador no mercado e a gente evita muito, principalmente em áreas classificadas, né, o uso de solda e de trabalho a quente. Então, a gente faz toda essa preparação, medição a bordo, traz para a oficina, fazemos a montagem dessas chapas, a solda e a preparação dela, e depois vamos a bordo e fazemos a instalação, como o Sérgio falou. A gente, geralmente, num trabalho desse porte aqui, a gente estaria usando uma equipe de 2 a 3 pessoas, né, para fazer essa instalação, e em torno de uma semana do começo ao fim para essa execução. O passo seria, inicialmente, a gente fazer a limpeza e a preparação da superfície, né, que a gente pode ver lá no primeiro exemplo. Lá. Tem bastante corrosão, bastante pitchings e bastante deformação nessa região. Né. Nesse caso, também existia uma penetração do convés para o tanque. Né. Então, com o SPS, a gente conseguiu trazer a resistência original dessa região e entregar o produto pronto para eles em torno de 7 dias. Né. Então, é razoavelmente rápido, com o PLB bem reduzido, né, que ajuda bastante a gente nessas operações offshore. Inclusive, essa obra foi feita em um FPSO no Brasil. Já foi feita aqui essa obra. Nós temos outros exemplos mais novos, além desse aqui, né? Bom, então, nós temos as grandes vantagens, além das vantagens econômicas, nós temos as vantagens também na área ambiental, é um material ecologicamente correto, esse nosso processo, porque a gente aproveita a chapa original, ela não é sucateada, pelo não uso da solda, nós também evitamos os gases de efeito estufa que são sempre produzidos durante a soldagem. Um exemplo legal dessa área seria, nós temos uma chapa que ela tem uma vida de 20% de desgaste dela, então nós temos 80% remanescente, e no reparo convencional a gente corta esses 80%, joga ele fora, bota uma chapa nova e usamos só 20% dessa outra chapa. Né? Usando o SPS, a gente evita jogar esses 80% fora, reutilizar ele, né, e conseguir reduzir também a quantidade de chapa que a gente está instalando, formando esses 3 componentes. E o custo que cai muito também por causa disso, pelo preço do aço e pelo preço da própria mão de obra para fazer essa soldagem. Né? Bom, fazendo um resumo de todas essas vantagens, né? Nós temos que é um tipo de reparo muito seguro, né? A vida útil do ativo ela é muito aumentada. Financeiramente, o ativo não precisa fazer uma docagem seca, principalmente, né? E é um reparo permanente, isso a gente gostaria muito de frisar, que ele é considerado permanente, aprovado como permanente, né? E, enfim, no caso, sobrando dinheiro para as empresas para investirem em mais algum ativo mais novo, né? Então, nessa tela, vocês vão achar esse QR Code para algum contato. Além disso, tem os nossos contatos do Robin, meu e do Johnny, que está aqui presente, que é o diretor da SPS Technology, que está aqui para nos fazendo essa visita.
E no futuro, caso vocês precisem de qualquer mais informações, será um prazer a gente atendê-los pessoalmente nos seus locais de trabalho. Nós estamos com a stand lá embaixo, né, da Metaloc. Nós temos alguns exemplos lá também. E se quiserem uma informação mais técnica, mais detalhada para algum caso que vocês tenham, né, nós estamos à disposição para sentar com vocês e explicar mais detalhado e mais a fundo sobre o nosso reparo. Isso, nós temos maquete, temos um exemplo em aço também, para a pessoa poder ver, e a nossa maquete não é em aço, mas, enfim, tem uma visão bastante boa de como é que funciona esse nosso trabalho, ok? Será um prazer recebê-los lá embaixo. Nós temos alguma pergunta, alguma coisa que a gente possa ajudar aí, uma dúvida em termos da apresentação? Pois não? Só me saber como é feita a preparação do recebimento do elastômetro, se precisa de ferramenta, como é vendo? ST3, se ele aceita um SP11. Então, a nossa exigência seria o SE 2.5, né, é o padrão, e uma rugosidade do mínimo 60 microns, né. Então, nós temos diversas aplicações, dependendo da área, né. Em áreas pequenas, a gente usa o Monty Power, né, que é o Bristol Blaster, que a gente consegue fazer essa limpeza e atingir o SE 2.5, e também um perfil de rugosidade aceitável dentro do processo SPS. No exemplo que vocês deram, fazendo reforço pela parte interna do costado, também foi necessário remover o sal para a aplicação ou ele não é um problema? Sim, para todas as regiões que a gente vai aplicar o SPS, a gente tem que ter uma rugosidade e uma aderência para que os dois componentes se unam ao elastômero, né? As duas chapas se unam ao elastômero. Então, tanto quanto a chapa nova como a chapa velha, ela tem que ter uma rugosidade mínima e uma limpeza mínima para que essa aderência seja garantida, né, vamos dizer. Pois não? Eu só queria frisar que cada projeto ele é único. Cada projeto ele vai passar pela aprovação da classificadora. Sempre que vocês precisarem dos nossos serviços, a gente vai atendê-los, vai fazer um estudo preliminar desse projeto, então, e aí, se realmente a gente achar que é realmente viável, ele, então, vai ser submetido à classe, etc., até que ele será aplicado. Ok? Por favor. Pois não. Eu entendo que essa chapa que vocês colocam, ela é suportada, né, pela chapa remanescente e os reforçadores que estão abaixo ou do lado. Existe um limite de perda de espessura ou isso restringe a vida do SPS? Por exemplo, você comentou que 20%, por exemplo, foi corroído e você coloca o SPS, vai ter 80% ali ainda de espessura remanescente com o SPS. Mas eu entendo que esses 80% ao longo da vida também vai sendo desgastado, né? Então, qual é o limite de espessura que você pode instalar o SPS e a consequência disso por quanto tempo, né? Você pode manter ele? Então, em termos de perda de espessura, certo? Cada classe tem uma regulamentação dela própria, né? A gente fala que abaixo de até 50% de desgaste, né, de perda de material, a gente ainda consegue tratar com o SPS, mas a gente está falando também de corrosão generalizada, né? Corrosão localizada, como pitchings e mais profundo, a gente depende muito da regra também da classe, né? A gente já fez aplicações em pitchings aí de 1 ou 2 milímetros remanescente de material, né? Então, com o SPS, a gente consegue trazer de volta a resistência original desse local, né? Se tiver furado também, ele garante estanqueidade? Quando tem um furo, a gente tem que fazer um tratamento desse furo, né, antes da aplicação do SPS, né? Se estiver abaixo da linha d'água, a gente tem ingressão de água, né? Ou se tiver um convés, o SPS em si, a resina, que ela é líquida, no momento que a gente injeta ela vai vazar para outra região e a gente vai ter uma perda, né? Então, quando a gente tem um furo ou uma trinca, então a gente tem que tratar ela primeiro e depois fazer a aplicação do SPS. Obrigado. Mais alguma pergunta? Bom, então,
convidamos a todos a dar uma passadinha lá no nosso stand para dar uma olhada mais de perto e a gente pode conversar e trocar mais ideias com vocês, ok? Muito obrigado pela presença.